Salmo de número 100 diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Eu queria que diminuísse o som, está dando eco, por favor. O Salmo 100 diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Nós estamos alegres, não com o que estamos vivendo em termos de separação, em termos de perda, mas estamos felizes com o nosso Deus. E queremos, através desse culto, expressar a nossa gratidão a Ele. Ele é digno de todo louvor, digno de toda glória, de toda a nossa adoração. Nós não dizemos isso da boca para fora, isso está realmente dentro do nosso coração, por razões que os irmãos vão saber já já. Este culto tem 3 propósitos definidos, ou melhor, essa palavra. O primeiro propósito é de dar graças a Deus pela vida da Landa entre nós. O texto diz: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor, deem graças e bendigam o seu nome. Por que bendizer a Deus? Porque é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos fez de forma especial a cada um de nós, e por isso nós podemos dar graças a Deus pelo tempo de vida que Ele concedeu à minha esposa. Ela viveu 71 anos e 6 meses exatamente, redondinhos. 71 anos e 6 meses. Eu a vi pela primeira vez há 45 anos e 2 meses. Fomos casados durante 43 anos, 4 meses e 7 dias. Juntos tivemos 3 filhos, que os irmãos conhecem, e revendo todo o tempo em que vivemos juntos, eu tenho motivos soberbos para bendizer e engrandecer ao Senhor. Por isso, este é o primeiro propósito deste culto. Agradecer a Deus pela vida dela, por tudo que eu, como marido, vivi com ela, por tudo que temos vivido como família juntos, nesse tempo que o Senhor permitiu ela estivesse entre nós. Por isso, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, e não é o nosso, era o dela também. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O segundo propósito, estamos aqui para dar graças a Deus pela extensão de vida da Landa entre nós. Em janeiro de 1998, ela teve um AVC isquêmico. E ela ficou toda torta de um lado, boca e toda estranha de um lado. Ela foi internada, ficou 14 dias internada, e lá em Belo Horizonte, nós estávamos de férias naquela ocasião, mas quando ela saiu do hospital, ela não tinha mais nenhuma sequela. E pelo menos aparentemente, ela ainda puxava de uma perna, estou me lembrando agora, e ela sentia dores na perna de um dos lados, mas isso também depois foi embora e ela voltou a ser como era anteriormente. Em 11 de janeiro
Nesse ano ela teve um AVC, agora hemorrágico, e abrangeu toda a sua cabeça, e os médicos, como já foi dito aqui, não deram muita perspectiva. Os relatos nas visitas que fazíamos, quando ouvíamos os médicos, eram os piores possíveis, mas Deus realmente fez coisas que surpreenderam os médicos e permitiram que nós glorificássemos a Deus. Ela esteve 66 dias internada, e a maior parte deles ela passou no CTI. Ela saiu uma vez do CTI, depois teve que voltar, e finalmente em 18 de março ela teve alta, e começou um período em que ela tinha febres frequentes que ninguém descobria, e nós continuamos a orar, a igreja orou, muita gente orou, e finalmente aquela febre que não saía dela, saiu, e realmente ela experimentou os últimos 5 meses sem aquele estigma de febre. Ela chegou a ter algum período de febre, resfriados, e teve outras coisas semelhantes, mas foram 5 meses estáveis, onde ela gozou de melhor saúde e disposição. E, como foi dito aqui pelos meus filhos, nós realmente nunca poderíamos imaginar que ela fosse assim tão rápida, porque ela estava melhor fisicamente, e ela que inicialmente dependia de mim especialmente para tudo, as coisas menores, mais significantes, desde o banho, e para todas as coisas, para vestir roupa, e coisas, e detalhes, de mim, da minha cunhada, sua irmã. Mas, então, desde que ela saiu do CTI até que ela voltou novamente para o CTI no último dia, penúltima sexta-feira, eu cuidei dela como nunca antes havia cuidado. Por quê? Porque ela se virava, ela fazia tudo sozinha, ela fazia compras, e a Bia estava lembrando que no mês de dezembro do ano passado, ela saiu de casa, tomou o ônibus sozinha, foi para a casa da Bia para ajudar a passar roupa. E estávamos lembrando disso, como é que de repente ela ficou totalmente dependente de nós. Cuidar dela foi algo que eu fiz com muito amor, mas fiz mesmo, com muito desvelo. E nesses meses, mais do que em toda a minha vida, o meu amor por ela se multiplicou de uma maneira que eu mesmo fiquei surpreendido. Porque nesse período eu a amei mais do que quando eu a conheci. E olha que quando eu a conheci eu tive uma paixão aguda. Quando ela viajou eu pensei que ela não fosse voltar mais, e ela voltou. Mas eu pensei que fosse morrer quando isso, eu tinha 20 e poucos anos. Mas realmente, nesses últimos meses, meu amor se intensificou por ela de uma maneira incrível. E quanto mais debilitada e mais fragilizada, mais eu a amei. Mais eu a realmente fui tomado. E não foi algo que foi algo assim natural, espontâneo. E eu creio que Deus esteve nisso o tempo todo. E durante esse tempo todo, desde que ela saiu do CTI, até no CTI mesmo, eu fiz as maiores declarações de amor que eu podia fazer para ela. Eu fiz diariamente. Fazia a todo momento que eu podia, e ela dizia a mesma coisa. Ela que nunca gostava de dar o braço a torcer, mas isso tudo foi quebrado, e também quebrado na minha vida,
porque a gente não fica dizendo essas coisas todo dia. Quem tem tantos anos de casado não diz isso, mas eu não deixei de dizer, era o tempo todo. E Deus me deu a graça de vivermos nossos últimos dias de uma forma indescritível, como dois adolescentes. Verdade. E eu às vezes ficava olhando para ela, contemplando o seu rosto enrugado, murcho. Ela emagreceu, acabou, estava velha, assim no sentido literal, acabou-se mesmo. E eu ficava olhando para ela, e ela dizia: o que você está vendo em mim? Eu falei: estou só tendo o prazer de olhar para você, e estou gostando de mim. E ela ficava como que não estivesse acreditando, porque ela sabia de como ela estava. Mas realmente, quanto mais ela era consumida, vamos assim dizer, fisicamente, mais eu amei, e mais amava e continuo amando, não deixei de amá-la de jeito nenhum. Por isso, o que tem ficado é uma experiência muito boa, uma experiência tremenda. Eu diria que o melhor tempo da minha vida de casamento foi nesse período. Incrível, né? Incrível. Eu nunca me dei tanto como nessa ocasião, durante esse período. E por isso a saudade também é muito grande. Muito grande, muito grande. Sinto muito a falta dela. Ela teve uma importância na minha vida que não vai passar nunca. Aconteça o que acontecer, ela tem o lugar dela, ela tem a importância que ninguém vai tirar. Por esse tempo extraordinário de vida que Deus deu para ela e que abençoou a minha vida, abençoou a vida dos meus filhos, que convivemos com ela, nós damos graças a Deus. O texto diz: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus atos com louvor, deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O Senhor foi fiel durante esse tempo todo, em cada detalhe, em cada pormenor, por mais insignificante que fosse. Nós dissemos que essa mensagem, especialmente, tem 3 propósitos definidos. O primeiro, dar graças a Deus pela vida dela entre nós, pela extensão de vida que o Senhor nos deu em sua graça. E o terceiro propósito é dar graças pela vida eterna dela. O Salmo 100 diz: entrem por suas portas com ações de graças, em seus atos com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Que importância tem o amor de Deus ser eterno para nós? Primeiro, que ele não muda. Segundo, porque o amor que ele tem pela Landa não cessou com a morte dela. Nós cremos que ela tem com o Senhor a vida que ele prometeu, na sua palavra dará a ela a vida eterna. Seria o caso de perguntar: teria ela méritos para isso? Não, absolutamente nenhum mérito. Como eu e todos nós que estamos aqui não temos, ainda que alguém pense que tenha. Não temos. Nós não recebemos nada de Deus e não recebemos a vida eterna porque a merecemos. A vida eterna com Deus é a maior expressão do amor de Deus por nós. Em João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus sempre foi caracterizado pelo dar. E ele nos deu o seu Filho. E é muito importante que tenhamos em mente isso. Não é o que nós fazemos,
é o que Ele fez. E o que Ele fez? Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho para que através do seu Filho, eu, você, todos nós, possamos ter a vida eterna. Porque o texto diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, todo que aceita a dádiva de Deus que é o seu Filho, todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna com Deus nos é dada gratuitamente quando cremos em Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo, para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então Deus estabeleceu o seguinte: ninguém tem a vida eterna senão por meio do meu Filho, Filho de Deus, Jesus Cristo. E ninguém tem a vida eterna se não crer no Filho de Deus. É preciso que creiamos nele para que tenhamos a vida eterna. E não é um crer como você acredita em 1000 coisas aí. Você pode acreditar que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que todos nós acreditamos, porque a história diz assim. Mas se você acreditar em Jesus dessa maneira, isso não muda em nada a sua vida. Crer em Jesus significa crer que Ele morreu por você, que Ele deu a vida dele por você. E a Lana creu. E por isso não temos nenhum medo de dizer que ela tem a vida eterna, não por méritos dela, mas porque ela aceitou a solução de Deus para o pecado dela e para os nossos pecados. A vida eterna de Deus começa quando cremos em Jesus e não quando morremos. Jesus disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quando? Quem creu? Quando creu. Ninguém tem a vida eterna depois que morre, ou porque morre. A vida eterna tem aquele que em vida confessa sua fé em Jesus Cristo, coloca sua confiança nele, sua esperança nele. Quem assim faz, recebe gratuitamente a vida, e Jesus diz: tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É um momento, imediatamente passamos para a vida. Quem tem a vida eterna com Deus, por crer em Jesus, não a perde jamais. Por isso, cremos que ela a tem. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar de meu Pai. Uma vez em Jesus, uma vez crendo em Jesus, ninguém tira você das mãos do Pai. E uma vez que ela fez isso, nós cremos que ela está com o Senhor. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus disse, bom, antes de ler o texto, é bom dizer que Jesus tinha alguns irmãos entre si, que ele amava muito: Lázaro, Marta e Maria. E Jesus sempre se hospedava na casa deles, e Lázaro morreu.
E Jesus demorou 4 dias para ir ter com a família. E quando ele chega, então trava-se o seguinte diálogo. Aliás, a Marta chega para ele e diz: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus diz no verso 23, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro tinha morrido. Jesus disse: olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Alanda morreu, ainda que o seu corpo tenha morrido, ela vive, e ela viverá num corpo novo, porque Jesus está falando aqui da ressurreição. Mas Jesus disse depois: e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Primeiro, Jesus falou de alguém que já tinha morrido. Era o caso de Lázaro, é o caso da Alanda, morreu fisicamente. Para esse, Jesus disse que ainda que morra, viverá. Estava se referindo à ressurreição. Mas ele disse para os que estavam vivos: e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou para Marta. E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, a questão básica é se eu e você cremos em Cristo. E não é crer da boca para fora, é crer com o coração. E se cremos, nós temos vida, e ainda que morramos, viveremos num corpo novo. Mas é interessante o que Jesus coloca também em Marcos 12. Ali ficamos sabendo que quem tem a vida eterna por crer em Jesus não morre jamais. Porque Deus não é Deus porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Há quem pense que a pessoa morreu, acabou. Deus disse: eu não sou Deus daquelas pessoas que morrem, eu sou Deus de pessoas que vivem. O que significa isso? Vamos ver. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher, na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Veja a resposta de Jesus no próximo slide. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos nos céus. O que é que nós depreendemos disso e que entendemos do texto? No céu não haverá sexo. E as pessoas que morrem e vão para o Senhor, elas não terão mais a distinção de sexo que nós temos aqui. E Jesus deixa claro que anjo não tem sexo, anjo não procria, e as pessoas que forem para lá não vão procriar. Elas vão viver eternamente como são. Isso também porque a salvação é individual e você não pode procriar salvos. Cada um tem que ser salvo quando aqui em vida pode crer e receber Cristo como seu Salvador. Mas Jesus disse mais: quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac
e o Deus de Jacó, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. O que isso quer dizer? Lá no encontro que Moisés teve com Deus, quando uma sarça ardia e não se consumia, e Deus começou a falar com Moisés, ali naquele momento, naquele fogo que ardia numa sarça que não se consumia, entre outras coisas, Deus disse para ele: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quem eram estes homens? Foram os patriarcas dos judeus. Abraão teve a Isaac, que por sua vez teve Jacó e Esaú. Mas o texto diz: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Todos eles já morreram. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: Deus não é Deus de mortos. E quando Ele diz que é o Deus deles, depois que eles já tinham morrido, é porque eles estão vivos. Os irmãos entendem? Em 1974, eu perdi meu irmão num acidente automobilístico. E havia uma grande preocupação naquela época com relação à salvação dele. E nós oramos muito, e Deus nos falou de várias maneiras quanto a essa evidência. E um dos textos que Deus me falou naquela ocasião foi esse: Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. O que Jesus queria dizer é o seguinte: se você aqui é do Senhor, quando você está vivendo nesse mundo, quando você sair desse mundo, você continua sendo dele, e você está com ele, e essa união não pode mais vir a ser quebrada. Para concluir, esse tem sido o nosso consolo. Uma das coisas mais dolorosas da vida é você estar se despedindo do corpo de uma pessoa que você não sabe se haverá outra vez. Mas quando você sabe, isso realmente faz toda a diferença. Sentimos uma saudade imensa, mas sabemos que é um até logo. Sabemos que logo estaremos novamente juntos, não mais como marido e mulher, mas como salvos em Cristo, como aqueles que herdam as promessas, não por méritos nossos, mas porque temos posto a nossa confiança em Jesus. O último texto que nós queremos ler está em Filipenses capítulo 1. E esse texto mostra que aquele que crê em Jesus, quando morre, vai imediatamente estar com Cristo. Paulo está escrevendo aos Filipenses e ele diz: Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vejam bem o que ele diz: se eu viver, eu estou com Cristo; se eu morrer, eu tenho lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. É isso que você crê? É isso que eu creio. E esse é o nosso consolo, esse é o nosso conforto. Estamos sentindo, vamos sentir, mas podemos saber que ele saiu dessa para uma muito melhor. Saiu dessa para estar pessoalmente com Cristo.
Eu não vou ler agora, mas na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo fala do seu desejo de deixar o corpo e estar com o Senhor. E ele diz que nós, enquanto no corpo, nós gememos angustiados, não porque queiramos morrer, mas desejamos que esse corpo seja revestido do que é eterno. Ele está falando do corpo que receberemos quando ressuscitarmos ou quando Jesus voltar e os que estiverem vivos e creram em Jesus vão ter os seus corpos transformados. É por isso que nós podemos então hoje estar aqui dando graças a Deus. Eu não poderia dar graças a Deus se não soubesse, se não cresce nessas verdades. Eu creio que nenhum de nós estaria em condições de estar aqui se não fosse as verdades da palavra de Deus. Temos posto a nossa fé e a nossa confiança nele. E é por isso que nós estamos aqui dando graças a Deus. Não porque a perdemos, mas porque ela está com o Senhor. Não porque vamos ficar longe dela, mas porque isso é por pouco tempo. E ela já está usufruindo daquilo que um dia nós também vamos usufruir. Amém? Nós vamos agora cantar um cântico. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé. Eu vou orar antes do cântico, mas o pessoal já pode vir. Eu vou pedir que assim que terminar o cântico, meus filhos me acompanhem, minha cunhada também ali na porta. E nós vamos estar ali para quem quiser falar conosco. E agora vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome e agradecer-te, porque a Tua palavra nos traz conforto, nos traz consolo, nos traz a certeza daquilo que nós temos crido durante toda a nossa existência, desde que conhecemos o Senhor. E nós te louvamos porque é por isso que temos conforto, consolo em Cristo, na sua obra redentora, na sua morte na cruz por nós. Cremos que Ele levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas transgressões, e por causa disso temos acesso hoje à Tua presença e teremos na eternidade vida contigo. Nós te louvamos por isso. Te agradecemos mais uma vez pela vida que o Senhor deu a Ana e pelo privilégio que tivemos de compartilhar desse tempo com ela. Pedimos que o Senhor continue a nos confortar, a nos consolar, a nos envolver com a Tua graça e com a Tua presença. Eu te peço que Tu abençoes a quantos aqui vieram e se juntaram a nós neste propósito. Te pedimos que o Senhor abençoe cada um. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre cada vida aqui presente, sobre cada família aqui representada, e que o Senhor venha ao encontro de cada necessidade, de cada anseio. Eu quero colocar a vida da irmã Enedina, que está no CTI, nas Tuas mãos. Quero te pedir que o Senhor tenha dela misericórdia, e que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor vá ao seu encontro e faça aquilo que está no Teu coração, e que o Senhor tenha dela misericórdia. Ao sairmos daqui, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, cercados pelos Teus anjos e livres do mal. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico que expressa também aquilo que cremos. E depois do cântico, eu vou pedir que você se assente até que saiamos, e você poderá então se levantar para se retirar, também se desejar.